Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Luciano Filgueiras Dias de Souza, que já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui na tela para que vocês também possam acompanhar a capa do livro dele. Peregrinar, uma jornada filosófica do autoconhecimento. A peregrinação sob o olhar da filosofia e da filosofia clínica. Mas, antes de falarmos sobre o livro, primeiramente, Luciano, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Olá, Cida, muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade de poder participar aqui contigo e demonstrar tudo que nós temos para todo o Brasil e todo o mundo, através dos canais de YouTube, Instagram e todos que nós temos aí famosos, né? E peregrinar, Cida, ele nasce da poeira da estrada, ele nasce do chão, do pé. Eu até costumo dizer que este livro que você compartilhou na tela, quando a editora foi elaborar a capa, ela fez muito bem, porque nós somos peregrinos nessa existência. Estamos caminhando em busca do nosso autoconhecimento. Então, o livro vai tratar muito disso, e ele é escrito na poeira da estrada com os pés, porque ele, antes de ser escrito, ele é vivido. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui e poder falar dessa obra e de cada suor, cada lágrima para escrevê-lo. Que bacana. Então, antes da gente falar de fato e adentrar no mundo desse livro, eu gostaria que tu se apresentasse primeiro, falasse quem é o Luciano, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Ótima pergunta, Seda, que permite eu dizer que eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha de Juiz de Fora, no ano de 85. Então, estou com 40 anos. Na minha jornada de vida, na minha peregrinação na vida existencial, passei ali ensino fundamental, médio, superior. Lá na época do ensino médio, o primeiro desejo fazer vestibular em filosofia. É assim eu fiz, mas na época não tinha vontade nem vocação para ser professor. Migrei para a faculdade de Sistemas de Informação, que não foi muito agradável para mim. Eu já trabalhava com informática, com tecnologias, mas quando eu estava no sexto período descobri que ela não estava sendo agradável. Migrei para o direito, fiz vestibular de novo, ingressei no direito e me formei em 2010 em direito. E do direito me trouxe várias questões existenciais, vários papéis que a gente permeia durante a nossa vida, o profissional, o advogado, o pai, né, dentro de casa, dentro da sociedade, que depois me permitiu continuar os estudos. Aí fui fazer finanças e investimentos lá na área da economia. Depois eu me retornei à origem. Fui para a faculdade de espiritualidade e estudos da consciência. Aí dela me abriu várias portas, que eu conheci Viktor Frankl. E logo depois já fui conhecendo a filosofia clínica e retornei à graduação em filosofia, né, concluindo ela agora, e me especializei em filosofia, autoconhecimento e sentido, juntamente com filosofia clínica pelo Instituto Pachter. E nessa jornada, alguns estudos em gestão e na emoção, e agora caminhando aí para a área de mestrados em psicologia, essas coisas. O direito está ali, ele é minha paixão, mas existe um anseio maior, e esse anseio me leva para os caminhos de peregrinação, me conhecer mais, saber quem realmente eu sou. É daí que nasce. Esse livro nasceu lá no calor do Egito, frio. Imagina só, aquele mineiro do interior saindo da sua cidade natal, aquela rodoviáriazinha pequena, aeroporto pequeno, chega em Guarulhos e se perde no aeroporto de Guarulhos. E dali eu sairia de Guarulhos para Dubai, ficaria um dia em Dubai, e depois para caminhar no deserto do Saara. E quando eu me perco em Guarulhos, a primeira coisa que vem à mente, em filosofia clínica, a gente chama dos termos agendados no nosso intelecto. O que é isso? É popularmente conhecido como os gatilhos. Opa, eu lá daquela cidade do interior vou dar conta de chegar em Dubai? Como que eu vou fazer um negócio desse? Andar por lá, no Egito, outra língua, outras palavras, o autoconhecimento, a superação, o sair do medo,
né, como dizia Epicuro, e caminhar, descobrir de onde realmente está vindo esse medo. E foi uma viagem linda, do sul ao norte do Egito, né, de Asson para Alexandria. Depois veio um caminho que permeia minha mente até hoje, em 2024, o caminho de Santiago de Compostela. Saí do Brasil para Paris, conheci Paris, a história e tudo mais, e fui para Saint-Jean-Pied-de-Port começar o caminho francês rumo a Finisterre. Passar pela Catedral de Santiago e chegar a Finisterre, Finisterre, antes de descobrirem as Américas, era o fim do mundo. Ali, a chamada de Costa da Morte. E quando eu chego ali naquela Costa da Morte, eu falo, nossa, antes de 1500 aqui terminava o mundo. Como assim? Eu cheguei aqui, agora eu quero conhecer o lugar mais alto do mundo. Dali, fui fazer outra peregrinação no Peru, no caminho Inca. Descobri aquelas culturas ancestrais, que tem muita ligação com o Egito, que tem muita ligação com o caminho de Santiago. E que dali me leva para o Nepal, no Nepal, para fazer o acampamento base na Purna, um grande desafio. E consegui ver o Everest. Dentro dessas jornadas nasceu esse livro Peregrinar, porque ele é uma dissertação de conclusão de curso, lá para a Faculdade PUC do Rio Grande do Sul, no curso de Filosofia, Sentido e Aplicações. Mas o que eu quero deixar de mensagem com isso tudo? O que muda na nossa mente? Porque, tradicionalmente, nós perguntamos, a vida está aí, eu fico aguardando que a vida me traga alguma coisa. Mas, como dizia Viktor Frankl, que esteve ali preso na época do nazismo, pesado, perdeu a esposa, filho, família toda, ele muda essa nossa ideia e traz a concepção do que a vida espera de nós. E não é mais o porquê, é para quê e para quem. Por que a gente faz esses nossos caminhos, a nossa forma. Então o livro nasce exatamente disso, dessas caminhadas, muita luta, né? Alta altitude, montanha com neve. Então eu vou contando um pouco dessa história e eu vou utilizando dessa metáfora da peregrinação para trazer o sentido para a nossa vida. Qual que é o sentido de nós todos? E lá em Castro Gerês, no caminho de Santiago, tive uma oportunidade de ver escrito numa parede: o que te faz peregrinar, aprendiz. Transformando ela para a nossa vida, trazendo aprendiz. Sim, o peregrino, que é o que eu, por isso do título, peregrinar, nascemos, vivemos, caminhamos pela nossa vida, somos aprendizes. Aquele que dizer, já sei muita coisa, vai se tropeçar em alguma pedra pelo caminho, né, Cida? Então, exatamente isso, essa humildade do aprendiz e o que nos faz, o que nos move, qual é o sentido da nossa vida. Perfeito, Luciano. Antes da gente conversar um pouco mais sobre a obra, também já coloquei aqui na tela, aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que já por todas essas pinceladas que o Luciano deu sobre o livro, Peregrinar, uma jornada filosófica do autoconhecimento, a peregrinação sob o olhar da filosofia e da filosofia clínica, lembro você que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso então a essa obra. Antes de falarmos Bom, um pouco mais, eu queria saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar, então, sobre esse livro, sobre essa peregrinação. ótima pergunta, Cida. Eu levei um caderninho, um bloquinho com lápis, né, uma lapiseira, e ia escrevendo esse livro durante os caminhos insights. No Caminho de Santiago eu gravei muito áudio, para mim mesmo, mandava para o meu próprio WhatsApp. Depois fui transformando isso em texto. E na hora de escrever esse TCC, né, para a faculdade lá da PUC, eu fui buscar, falei, nossa, isso aqui está muito grande, eu posso auxiliar as pessoas. Porque o livro está com 180 páginas, não tinha escrito muita coisa. E é um caminho que eu venho trilhando, esse caminho da filosofia clínica, trazendo isso também dentro da minha área de atuação advogado, né, dentro do direito. O nosso objetivo no direito, Cida, é auxiliar as pessoas. Então, quando eu encontro a filosofia e percebo que a gente consegue encontrar sentido e autoconhecimento através dos caminhos de longa duração, que são as peregrinações, eu busco uma editora, encontro com o Ivânio,
grande parceiro, grande amigo. Em uma reunião, eu falei com ele: como nós podemos auxiliar as pessoas, de alguma forma, a irem também, né? Porque antes de eu fazer essas peregrinações, eu passei pela noite escura da alma. Eu passei por um ano muito tenebroso, um ano de muito medo, muito escuro, né? Muito dolorido. Então, assim, todos nós passamos momentos na nossa vida de dor. Mas como nós podemos sair disso e ir para um lugar mais alto, como fez Viktor Frankl, por exemplo? Ah, Perfeito, então. o encontro foi esse, né? Casar a editora com essa possibilidade de auxiliar mais pessoas. Que bacana, que bacana. Agora conta pra gente um pouco mais do teu processo, diz que tu já contou ali que foi gravando áudios e tudo mais, conta um pouco mais pra gente dessa tua jornada de escrita, e eu sei que tu já deu boas pinceladas, instigou o leitor para a curiosidade do leitor pela leitura, né, da tua obra, mas eu gostaria que tu desse um spoiler, um gostinho do que de fato eles vão encontrar nas páginas do teu livro. Que pergunta, Cida? Nossa pergunta se permite te dizer que ele vai encontrar uma viagem. Uma viagem de um mineiro do interior, acostumado com um cafezinho e pão de queijo, que atravessa o Atlântico. Atravessa o Atlântico. Essa é uma grande metáfora para a gente trazer para a nossa vida, que é a metáfora da travessia. Antes, estava passando por um momento sombrio e vou atravessar o Atlântico, atravessar aquele momento sombrio. E muitos filósofos comunicam com a gente. Então, essa obra também traz várias ideias, várias formas. Aqui falamos de Viktor Frankl, Lúcio Pachter, com a filosofia clínica, essa forma da gente ver a vida, trazer a vida, essa capacidade que nós humanos temos dentro da nossa história de vida, da nossa essência, da nossa existência. Estou com o livro aqui na mão até, inclusive. A gente conversa com Sócrates, com Jung, quando traz o nosso poder de individuação, a Fernando Pessoa, que depois do Caminho de Santiago encontrei em Lisboa e fui aprender a conhecê-lo. Biochurran, a Sociedade do Cansaço. A peregrinação é uma forma de resistência contra essa sociedade da performance. A todo momento estamos performando, performando. Tem que postar no Instagram que está trabalhando às 10 horas da noite, porque se não está trabalhando 10 horas da noite, você não é nada para a sociedade, porque você tem que performar e postar que você está indo em restaurante comer. Ei, quem somos nós? A nossa essência humana, que o invisível é essencial aos olhos. Uma conversa entre Bill-Churran e Exupéry com o Pequeno Príncipe. Então é o que vai encontrar dentro desse livro, porque o Pequeno Príncipe está ali, né? O autor cai no deserto. Qual é o sentido do deserto na nossa vida? O deserto é a ausência de vida. Então, quando estamos no deserto, enxergar a beleza de uma rosa, que é os caminhos de peregrinação, eles nos permite pausar, respirar, criar essa resistência contra essa performance. Então, nós vamos falar disso tudo no livro. Saber quem somos nós, qual é a nossa história, qual a nossa essência de vida, para encontrarmos conosco mesmo, né? Quando você coloca a capa aí, que tem aqui, então é sair daqui, caminhar para encontrar com a gente algo maior. Então, quando a editora e fizemos a reunião para a elaboração da capa, falei, a capa resume o livro, né? Esse ato da gente seguir para a nossa essência, quem somos nós, o nosso chamado, qual é o nosso fogo de vida. Então, é isso tudo que nós vamos conversar no livro, Cida. Que bacana! Novamente fica o convite à leitura da obra do Luciano, que é Peregrinar, uma jornada filosófica do autoconhecimento, a peregrinação sob o olhar da filosofia e da filosofia clínica. E lembro a você também que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Luciano. Para a gente fechar, então, o nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o interesse e até mesmo o sonho de fazer a publicação de um livro, seja ele um livro autoral, seja ele o resultado do TCC, do mestrado, do doutorado, porém tem alguma coisa que ainda aprende essa pessoa. Qual a mensagem que tu deixa para elas? Qual o fogo que está dentro do seu coração agora? Qual a sua essência?
eu tenho certeza que aonde você está, você tem algo que possa contribuir. Tem uma frase até antiga que diz que ninguém é tão pobre que não pode dar nada para alguma pessoa. Outra frase também, estávamos falando de Exupéry, que sempre fica um perfume na mão daquele que dá uma rosa. Então, se você sente esse chamado, lembra de Coralina, lá em Goiás, no interior, uma senhorinha que foi aprender a escrever para escrever os poemas. Olha a beleza dos poemas que ela consegue escrever, quantos corações que ela consegue acalentar quando aquela pessoa está naquele local difícil, dolorido. Quando acontece um luto na vida, quando acontece o falecimento de um pai, de uma mãe, de um companheiro, de um filho, se você passou por isso, se você teve desafios na vida, você criou um castelo interior. Porque cada pedrinha que a gente vai colecionando na nossa mochila, ela serve exatamente para isso, para criar um castelo. E nós podemos auxiliar as pessoas de alguma forma. No caminho de Santiago, nos caminhos de peregrinação, nós temos a figura do cajado. O cajado é aquele que está ali na mão do peregrino, que segura, o peregrino segura nele com força para auxiliar no caminho. Auxiliar tanto no caminho plano como nas subidas. E a vida tem subidas difíceis. E elas existem para todos nós. Mas quando se existe um cajado aonde se apoiar, uma palavra amiga. Olha como é importante uma palavra amiga. Então, o intuito do meu livro, da forma que eu escrevi, é poder, humildemente, auxiliar de alguma forma que a pessoa faça essa jornada para o autoconhecimento, se conheça, se descubra, veja como é belo a sua historicidade, onde que ela nasceu, a família, por mais desafiadora que seja. Né? A gente sabe, família ninguém é perfeito, e se a gente está ali, nasce ali, família é família. Então, se você sente que tem esse desejo, né, tem a editora, tá de portas abertas para conversar, o editor-chefe, o Ivani, que foi o que eu conversei, para falar disso, como que poderíamos auxiliar de alguma forma. Então, todos nós podemos auxiliar alguém. E a publicação de um livro, ela auxilia exatamente nisso. Tem gente que faz mestrados belíssimos, teses de doutorado, ou um próprio livro autoral. Agora, uma senhora que foi escrever já em tenra idade, para aprender a escrever para poder fazer os poemas em tenra idade. Olha quanta beleza que ela traz ao nosso coração. Então, sim, você tem a capacidade de escrever, de formular ideias. E, assim, às vezes não é simples pegar uma caneta e escrever. E às vezes nem dá, mas grava, vai gravando o áudio. E depois conversa com alguém para tentar transcrever aqueles áudios, né, Cida? Eu vejo que isso também pode auxiliar. Às vezes é o ato da escrita. Eu estou lá no direito, então a gente escreve muito. Não foi tão complexo a escrita para mim. Por exemplo, um jornalista que, igual você, escreve muito. Mas, assim, para quem tem um pouco mais de dificuldade, grava, vai gravando os áudios, depois vai reunir isso. E pode vir muita pérola. Fica então a mensagem do Luciano para você, que está aí com o teu livro autoral, teu TCC, teu mestrado ou doutorado parados aí no fundo de uma gaveta, numa estante de uma universidade. Não deixa o teu conhecimento guardado só para ti, não deixa o medo te Exato. dominar. Vai, publica e como a gente diz aqui na editora, publicar abre portas. Luciano, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Muito, muito bom, Cida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, Cida, deixar uma frase. Pode à vontade. Quem tem medo do ridículo nunca vai chegar ao extraordinário. Então vá, se lance, escreva, compartilha. Compartilha seus pensamentos. Novamente, fica mais aí, a frase final do Luciano para você. Não tenha medo, publique, vá em frente, coloque o teu conhecimento para circular. Novamente, Luciano, muito obrigada
E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para fazer um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigado.